evangelho de hoje vai falar desse chamado, mas Jesus também vai nos alertar sobre os desafios da missão, desafio de estar na presença de Jesus. E o evangelho ele começa com Jesus falando: não tenhas medo. Jesus ele nos dá uma ordem: não tenhas medo. Não precisa ter medo. Por que a gente tem medo? Né? E aí a gente volta lá na primeira leitura, no livro do profeta Jeremias. Jeremias ele sente na pele ali a perseguição. Jeremias começa com um desabafo de Jeremias. Por que me persegues? Por que falam mal de mim? Por que me caluniam? No primeiro versículo do livro da leitura vai dizer assim: eu ouvi injúrias de tantos homens, de pessoas que eram próximas de Jeremias. E às vezes a gente escuta cada coisa de pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que nos deviam acalentar, pessoas que nos deviam fazer carinho, e a gente ouve coisas que é desmotivante. E Jeremias continua falando que ele denunciou: eu ouvi pessoas espalhando medo ao meu redor. E aí Jeremias continua. Mas o mais interessante na primeira leitura que eu gostei é aqui, ó: o Senhor dos Exércitos, que prova o homem justo e vê sentimentos na oração. E mais adiante, e lá no final, Jeremias vai cantar o louvor, porque ele reconhece que Deus está com ele. Jeremias se sente um valente guerreiro, um justo guerreiro. A leitura também vai dizer sobre isso, porque ao lado de Jeremias está o Senhor, um forte guerreiro, mas o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. E Jeremias entende que, independente da circunstância da qual ele vai viver, ele tendo Deus com ele tem um valente, um forte guerreiro, e ele consegue passar por diante de todas as circunstâncias. E muitas vezes na nossa vida é assim: a gente passa por inúmeras dificuldades, mentiras que às vezes é levantada contra nós. E aí no Evangelho vai dizer sobre isso, porque perseguições a gente vai passar, e muitas vezes nós temos que matar o nosso corpo para salvar a nossa alma, como lá no Evangelho vai nos dizer. E o salmo não é um dever de casa, né? Mas que nós possamos entender como uma oração. A igreja tem um modo de estudo bíblico que é muito interessante, que nos ensina a orar junto com a Bíblia, né? Pegar trechos da Bíblia e rezar junto com a Bíblia. E esse salmo é uma ótima oportunidade para a gente já praticar isso. O salmo ele começa assim: atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Ou seja, tudo que é misericórdia de Deus para a minha vida não é porque eu mereço, e sim porque Deus é bom. Nós não merecemos nada do que vem de Deus para nós, mas Deus é amor. Então o salmista aqui ele já vai declamar isso logo na estrofe: atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Ele clama o amor, a misericórdia de Deus sobre a vida dele, porque mesmo que nós sofremos diversas perseguições, nós também somos seres errantes, e a gente vai ver isso logo à frente na carta de São Paulo. Mas ainda no salmo, o salmista ele vai continuar: por vossa causa eu sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. E é interessante quantas vezes, quando nós assumimos a presença de Cristo em nossa vida, nós somos taxados de várias coisas, né? Principalmente no mundo da qual nós vivemos hoje. Eu já ouvi dizer que a igreja ela é retrógrada, que a igreja ela é machista, que a igreja ela é tantas coisas. E quando nós nos assumimos cristão, às vezes em determinados ambientes a gente sofre um olhar de julgamento, a gente dá até vergonha quando nós assumimos a nossa identidade cristã.
Quando nós falamos Cristo é meu pastor, às vezes as pessoas não aceitam os desígnios da vida cristã. Porque assim, quando eu me declaro por Cristo, lá nas cartas de Gálatas, vai dizer que isso, o homem velho morre e uma nova vida surge. Então eu começo a tomar as causas de Cristo, e as pessoas às vezes não entendem, e o meu rosto se cobriu de confusão, porque a gente não entende, porque a gente experimenta um Cristo que é amor, a gente experimenta um Cristo que é grandioso em nossas vidas, e a gente não entende por que as pessoas não querem experimentar esse mesmo Cristo, não querem fazer a mesma experiência que nós fazemos. É interessante que todo domingo a gente vem, a gente pede pelos aqueles irmãos que estão doentes, pelos falecidos, porque a gente tem a fé nesse Cristo. É só por Cristo que nós fazemos tudo isso. E ainda o salmista continua: eu me tornei como um estranho a meus irmãos, um estrangeiro para os filhos de minha mãe. E muitas vezes na própria igreja a gente não é reconhecido no intuito de ser amado, ser compreendido. Às vezes dentro da própria igreja nós temos essa dificuldade de entender o meu irmão que é diferente, ou entender o chamado de Deus, aquilo que Deus nos chama em especial. E às vezes dentro da igreja a gente não compreende. E aí o salmista vai continuando: pois meu zelo e meu amor por vossa causa me devora como fogo abrasador. E aí, se a gente pegar a vida dos mártires, dos profetas, dos apóstolos, e a gente consegue entender um pouco do que eles passaram, né? A gente comemorou ontem São João Batista, né? A gente comemora na igreja, no decorrer do ano, diversos santos. E aí a gente consegue entender o que aqueles homens e mulheres, movidos pelo Espírito Santo de Deus, entender o que é esse zelo que me consome. Porque o zelo é entrega. E ontem, conversando com uma pessoa, eu falava muito sobre a vida sacerdotal. O que um padre, ele entrega para a vida de uma igreja. E por isso que a igreja nos orienta a rezar pelos nossos padres, porque é uma vida de entrega. O padre, ele não tem mais a família ali, pai, mãe. A família do padre é a igreja, e é a entrega. E a gente vai ver isso com os apóstolos, com os profetas, essa entrega, o zelo. Mas também Deus nos chama a viver isso. E a segunda leitura, que é a carta de São Paulo a Romanos. E é interessante que São Paulo, ele tem essas sacadas, né? São Paulo, ele vai falar assim: o pecado entrou no mundo por um só homem, através do pecado entrou a morte. E aí eu vou falar uma coisa aqui agora que é interessante, talvez muitos vão se assustar. A morte é obra de misericórdia de Deus na nossa vida. Aí você fala assim: morte, eu sinto tanta saudade, eu sinto tanta dor, eu queria tanto aquela pessoa. Aí São Paulo vai explicar: o pecado entrou no mundo por um só homem, através do pecado entrou a morte, porque senão nós seríamos um eterno pecador. E pela misericórdia de Deus, Deus fez com que nós encontremos Ele, porque lá no final da segunda leitura vai dizer: concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos a salvação. Por isso que nós temos que buscar a salvação que vai relatar no Evangelho. O Evangelho vai falar do homem que perde o corpo, mas salva a alma. E é essa alma que Deus quer nos salvar. Por isso, e é interessante porque na criação, no planejamento de Deus, quando Deus nos planejou, Deus não queria que nós morrêssemos. Nós não fomos criados para a morte. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você não foi criado para morrer. E a maior prova disso é que a única coisa que não aceita é a morte. A gente aceita a doença, a gente aceita perder um membro do corpo. A gente não aceita isso. Mas a morte dói. A morte não é natural do ser humano. Mas através do pecado, do primeiro
entra o pecado, entra a morte, como misericórdia de Deus. E Deus envia Jesus para que nós possamos viver novamente, eternamente. Não tem uma redundância, novamente, eternamente. Até rimou. Mas a obra de Deus é que nós possamos viver eternamente. A salvação é para todos. E é isso que São Paulo vai nos dizer na carta a Romanos: vigiai, buscai a salvação. E aí vem o Evangelho. E o Evangelho, ele é interessante porque Jesus ele começa, a nos chamar a atenção para não termos medo. Porque diante de tudo isso que eu partilhei da primeira leitura, o Salmo, o Evangelho, é normal a gente ter medo. Se a gente falar que, se alguém falar que não tem medo, é mentira, porque dá medo. Quando nós assumimos a responsabilidade de falar de Jesus na igreja, é fácil. Porque aqui, muito dificilmente alguém se levantará contra nós. Mas quando nós, igual há algum tempo atrás, no DNJ, nós saímos em missão nas ruas, anunciando Jesus, cada porta que a gente batia, a gente tinha medo, porque a gente não sabia o que ia encontrar. Quem participou, talvez possa testemunhar, porque é muito difícil. Você não sabe o que ali dentro daquela casa você vai estar encontrando. E era interessante que a gente procurava a casa de conhecido. A gente foi lá na rua, vamos ali, que ali mora o seu Dilson, vamos ali. E aqui eu não sei quem mora, mas mesmo assim a gente batia, porque Jesus nos mandava. E é interessante que logo no início Jesus vai falar: não tenhas medo, não tenha medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado. E aí Jesus ele vai revelando que ele sabe de todas as coisas. Ele sabe dessas nossas fraquezas, dos nossos medos. E aí Deus vai continuando, pois nada é de encoberto. E aí é interessante aqui, não se vende 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem que o consentimento de vosso Pai. Ou seja, tudo aquilo que acontece na nossa vida, seja de bom ou ruim, há o consentimento de Deus. Mas nós tenhamos que confiar. E ainda assim, Jesus vai continuar: quanto a vós, até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Até mesmo, Cláudio, você está caindo, Cláudio, tem um pouquinho, o meu também aqui atrás já está falhado. Até mesmo caindo assim, Deus sabe quanto tempo, que Deus nos conhece até o fio do nosso cabelo, mesmo que seja pouco. Mas Deus nos conhece. E por isso que Ele vai falar: não tenhas medos, porque eu sei do que você é capaz. A gente já ouviu diversas vezes no Evangelho aquela passagem da mulher pedindo pão, que Jesus é duro, que Jesus compara aquela mulher como um cachorro. Não é justo que alimentarmos os donos. Aí a mulher fala: mas até mesmo as migalhas que caem de vossas mesas para alimentar. Por que Jesus fala daquela maneira? Porque Jesus conhecia aquela mulher e sabia da fé dela. E tanto que no final Jesus vai dizer assim: eu nunca vi uma fé desse tamanho. Porque aquela mulher necessitava de um milagre. E ela foi até Jesus, porque ela acreditava que Jesus era o único que podia fazer na vida dela. E Jesus o conhecia. Jesus conhecia ela até o fio de cabelo. E sabia, porque aquela mulher seria testemunha. E Jesus conhece a mim e a você. Por isso que Jesus vai nos dizer: não tenhas medo. E aí o Evangelho vai nos dizer: não tenhas medo daquele que mata o corpo, mas não podem matar a alma. E é justamente isso que os profetas viveram, que os santos da igreja viveram. São João Batista. São João Batista é conhecido como a voz que clamava no deserto. Porque São João Batista, ele vem para preparar o caminho de Jesus. São João Batista foi perseguido. São Pedro, São Paulo, na qual nós iremos comemorar daqui uns dias, que se entrega verdadeiramente a vida que Cristo escolheu para
também somos chamados a essa vida de entrega. Mas aí a gente tem medo. E aí o medo, ele tem duas faces. Nós possamos olhar para Jesus e entender que é Jesus que nos sustenta, e como o profeta Jeremias dizia, um forte guerreiro, ou eu vou para trás, ou eu vou caminhando para trás e me afastando da pessoa de Jesus. A igreja tem uma história de São Pedro, né? Uma visão que São Pedro fugindo de Roma, e aí ele vê Jesus entrando com uma cruz em Roma. É uma visão que São Pedro teve. E aí ele pergunta: mestre, aonde vai? E aí Jesus vai dizer: estão precisando de alguém para ser crucificado. E aí São Pedro vai entender o chamado dele e ele vai. E na hora da morte, São Pedro vai dizer: não sou digno de morrer como meu mestre, me crucifique de cabeça para baixo. Então a gente entende o chamado de Deus, mesmo que muitas vezes difícil de cumprir. Às vezes ser cristão dentro de casa é uma batalha gigantesca, às vezes até dentro da igreja. A gente vai ver o que os santos viveram. São Francisco de Assis mesmo. São Francisco de Assis, ele é esse santo que é responsável pela reestruturação da igreja num determinado período. A igreja vivia uma turbulência, e em sonho, São Francisco de Assis, ele ouve a voz de Deus, dizendo assim: Francisco, restaura a minha igreja. E só para abreviar, porque a Natália brigou comigo, falou que eu demoro muito na celebração. Então eu vou tentar encurtar, mas azar dela, que ela está com sono, que ela vai trabalhar hoje à noite. Mas São Francisco de Assis, ele entende que existia uma capelinha no alto monte, que ele tinha que restaurar aquela coisa. Então ele começa a construir aquela capelinha, as pessoas começam a ajudar. Só que a missão de Jesus na vida de São Francisco era muito maior, era a igreja como um todo. E eu não me recordo o nome do Papa na época, que via um monge saindo das montanhas, e esse monge restauraria a igreja. Olha como é que Deus é perfeito. Nós não entendemos aquilo que Deus quer para a nossa vida, mas quando nós confiamos, nós pegamos na mão, igual criança. Criança assim, não sabe para onde vai, mas quando está de mão dada com o pai e com a mãe, vai para onde você levar. E aí São Francisco de Assis começa a ouvir a voz de Deus e se entregar ali a Deus. E aí um padre, um sacerdote chega e fala: Francisco, você não pode fazer o que você está fazendo, porque você não tem consentimento da igreja, do Papa. Aí São Francisco fala assim: como é que eu faço? Tem que ir lá pedir para o Papa. E aí São Francisco vai. São Francisco já se vestia como um monge, com aquele saco de pobreza, porque era tudo que ele tinha. São Francisco, ele era um homem de posse, mas quando ele se entrega à vida cristã, ele se abandona de tudo aquilo. É um jovem rico que a gente viu no Evangelho, mas ele se abandona para viver o segundo Evangelho, a radicalidade do Evangelho. Essa era a missão de São Francisco de Assis. E quando ele chega lá na praça de São Pedro ali, o Papa olha, e no sonho era o mesmo homem que ele tinha visto saindo das montanhas. E a capela da qual São Francisco era a capela, um monte, numa montanha. Então ali São Francisco de Assis começa a ordem franciscana, da qual nós conhecemos hoje, né, que é tanta graça, né? Lá na Itália começou a se ter uma igreja aqui na Vargem Grande, São Francisco de Assis, porque a gente entende a missão. E foi fácil para São Francisco de Assis? Não foi fácil. Como São Francisco de Assis foi perseguido. Como São Francisco de Assis, porque as pessoas não conheciam, as pessoas não entendiam, a própria igreja tinha medo de algo muito, muito grave acontecer. Isso aí vai São Francisco de Assis, São Padre Pio, que é contemporâneo, e assim vai indo. Porque a graça de Deus, ela é manifestada àqueles que declaram, como Jesus vai dizer. Aquele, porém, portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declarei em favor dele, diante
do meu Pai que está no céu. Se Jesus se declara a nosso favor diante do Pai, aí a gente vai entender mais uma vez aquilo que Jeremias passou na primeira leitura. Diante de todas as perseguições, diante de todas as injúrias, diante de todos os medos, Jeremias entendia que Deus estava com ele. E só Deus nos basta. Diante de todas as dificuldades, Deus nos basta. É somente Deus, porque isso faz que nós entendemos o Evangelho na sua essência. Esse Evangelho que não olha as minhas fraquezas, mas olha assim o meu coração. Por isso que Jesus vai dizer, e aí vai falar sobre o homem, pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Porque se nós não entender, e esse é o medo de Jesus, é isso que Deus quer para nós, a nossa salvação. Por isso que existe o sacramento da confissão. E não importa, todas as vezes que nós confessarmos os nossos pecados diante do sacerdote, Deus vai nos perdoar todas as vezes. Deus só nos pede uma contrição, um arrependimento, mesmo que nós fizermos várias vezes, mas enquanto nós se arrependemos, é quantas vezes Deus vai nos perdoar. Quantas vezes não existe limite para a misericórdia de Deus. Santo Faustino também vai nos dizer isso, que não existe limite para a misericórdia de Deus. E não importa quantas vezes nós caímos, é quantas vezes Deus quer nos levantar. Por isso que Jesus vai nos alertar: não tenhas medo, não tenhas medo de seguir, mesmo que dentro de casa você não seja compreendido, mesmo que na igreja você não seja compreendido, mesmo que no seu ambiente de trabalho você não seja compreendido, porque compreender o mistério de Deus a gente não consegue compreender. Mas eu tenho um Deus que conhece até o fio do meu cabelo, sabe tudo de mim. Ele sabe. Quando Deus fala para mim, não tenhas medo, eu posso confiar. Posso confiar. E eu repito sempre isso. Quando eu falo da confiança de Deus, quando eu falo da confiança de Deus, eu lembro que Jesus vai nos dizer que tenhamos um coração segundo a de criança, porque a criança confia nos seus pais. E quando nós nos tornamos adultos, eu não sou tão adulto assim não, porque eu sou jovem, então eu tenho essa desculpa. Mas quando nós nos tornamos adultos, nós nos tornamos autossuficientes. Não é assim? Quando nós nos tornamos adultos, nós achamos que nós somos o Deus de nossa vida. E nós começamos a decidir o que é bom e o que é ruim. Por isso que Jesus, mais uma vez, vai sempre nos alertar: tenhais o coração segundo de criança, porque criança confia. Criança não é autossuficiente. A criança, ela entende que ela é dependente dos pais. Eu disse isso uma vez, né? Quando eu era criança, eu tinha pesadelo. Acho que era só eu que fazia isso. A menina não faz isso não, né, Aline? Eu corri para a cama da minha mãe e meu pai. O que eles iam fazer? Nada. Mas eu estava protegido, porque eu confiava naquilo que Deus queria. No caso, no meu pai, na minha mãe. E aí eu cresci, a gente se torna autossuficiente. Mesmo quando eu tinha pesadelo, eu tinha medo. A gente depois que cresce tem, Dani, é normal. Tem. Só que a gente não vai mais. Eu grande, eu vou correr para a cama da minha mãe? Eu não vou. Né? Mas a gente tem medo, porque a gente vai se tornando autossuficiente. E aí a gente começa a entender o que Deus quer na nossa vida. Deus quer que a gente seja eternamente dependente dele. Não é porque a gente vai se tornar escravos de Deus e a gente não tem, porque lá no livro de Gênesis, quando é comido do fruto, vai dizer: se você comer daquele fruto, você se tornará, vai ter conhecimento, né? E Deus, ele não quer de nós a falta de conhecimento. Ao contrário, Deus quer nos dar todo o conhecimento possível. Mas tem coisa que a gente não consegue compreender. E quando nós confiamos em Deus, fica mais fácil. Tem um ditado que fala assim: vem comigo, eu te explico no caminho. Se eu não confiar, eu não vou, pai. Se o cara não morar, vai junto.
Mas Deus, Ele é esse Deus que não vai nos pôr no buraco, mesmo na dificuldade. Na cruz, Jesus faz uma oração que nos ensina muito. Jesus vai dizer assim, lá no Calvário, Pai, quando Jesus ele sente tudo aquilo que ele vai passar, Jesus vai dizer assim, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a vossa vontade e não a minha. Ou seja, naquele momento Jesus sabia tudo que ele ia passar, toda a sua dificuldade, o ser humano ali começou a gritar o medo, e ele pede, Pai, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele entende qual era a missão, mas teve medo, teve anseio, porque ali a crucificação, Jesus ele leva nos seus ombros o pecado. Por isso, é por amor. Por isso que ele no Evangelho vai dizer, salvai a vossa alma. E do lado, ali Jesus ele dá esse testemunho, quando você reconhece que Jesus é o seu pastor, né? Você reconhece que Jesus é o teu Deus e não há outro Deus a não ser Jesus. E por isso, mais uma vez eu digo, somente Jesus nos basta. Somente Jesus nos basta. Feche os seus olhos e vai fazendo dessa palavra uma sua oração. Somente Jesus me basta. Que diante de todas as dificuldades, diante de todos os empecilhos, somente Jesus me basta. E diante quando você se encontrar numa dificuldade dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, até mesmo dentro da igreja, olhe para a cruz e repita, somente Jesus me basta. Porque é na cruz que eu fui salvo, é na cruz, no sangue que jorraste, é que eu fui lavado. E aí mesmo que o meu corpo morra, a minha alma será salva, porque somente Jesus me basta.